Fica com a gente, você vai fazer a primeira pergunta, vou te dar um até loguinho só para poder dar uma apresentação digna que é o nosso convidado. Vamos tentar entender o tamanho do enrosco e qual era o diagnóstico prévio dele. Ele alertou, a gente trouxe esse bastidor aqui. Eu estou falando do relator geral do orçamento do ano que vem. O deputado Hugo Leal recebe aqui a gente no 360. Deputado, muito boa tarde. O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, tudo bem. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Maravilha. Deputado, a gente tem muito a falar com o senhor, mas eu vou deixar para fazer a primeira pergunta a Thaís Arbex, que viabilizou essa nossa conversa. Você que está aí em casa, o trabalho dele foi o que entregou o orçamento tal qual a gente viu aprovado ontem e a gente está sentindo aí já algumas arestas. Thaís, querida, você já está conosco, é com você. Boa tarde, deputado. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Deputado, vou perguntar por aquilo que é mais quente, que são essas notas de várias carreiras se posicionando de maneira contrária a esse reajuste que vai acabar sendo para policiais. Quero saber qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito disso e se há alguma solução diante do que já foi feito, do que já foi aprovado, deputado. Bom, boa tarde, Thaís Arbex, boa tarde. Mais uma vez, estamos participando dessa entrevista. Eu quero só registrar o seguinte, essa possibilidade, essa proposta veio do próprio Executivo. E a proposta que veio do Executivo, ela não mencionou carreiras. E eu acatei ali dentro do espaço que é permitido, na faixa de 2 bilhões, próximo a 2 bilhões, porque é 1 bilhão e 700 mais os encargos. Então, nós fizemos esse acolhimento. E na peça, nós não especificamos, assim como não veio especificado qual categoria, nós também deixamos na mesma linha como foi feita pela sugestão do Poder Executivo. Aí cabe ao Poder Executivo fazer essa análise e aí, obviamente, se for até o caso, suplementar. Mas deixando claro que isso veio de um pedido do próprio Poder Executivo, do próprio Ministério da Economia. Agora, deputado, Daniela Lima falando com o senhor aqui do nosso estúdio. O senhor explica que optou por manter como veio do Executivo, né? Sem um carimbo. Mas foi explicitado pelo próprio presidente que ele gostaria de ter essa verba para os policiais federais, fazer esse reajuste. A apuração que a gente tem ali no bastidor é que o Congresso, como o Congresso sabe a organização do funcionalismo, como é poderoso o lobby do funcionalismo, o Congresso já havia alertado que isso poderia contratar uma crise com outros setores. A pergunta que eu deixo para o senhor agora é, já há algum tipo de ligação, de conexão? O senhor já foi alertado de que, na verdade, o que a gente está vendo agora, essa mobilização da Receita e do BC pode ser apenas a ponta de uma lança que em 2022 vai chegar com mais força ali sobre o governo e o próprio Congresso Nacional? Exatamente, isso já era previsível. Eu quero deixar claro que no meu primeiro relatório apresentado na madrugada de segunda-feira, às 6 horas da manhã, o primeiro termo, a primeira proposta, eu informava que não tinha previsão, exatamente sabendo das dificuldades que nós iríamos enfrentar esse ano. Por óbvio, eu tenho relações com vários servidores públicos de várias carreiras, em especial das próprias forças de segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e fui muito demandado, esclareci a situação, era uma situação delicada, porém, exatamente por causa dessa demanda das outras categorias, que nada mais justo, porque são categorias que estão alguns há mais de 5 anos, é óbvio que as forças de segurança merecem, mas a questão era que abria essa possibilidade. Num conjunto ali de período da segunda-feira, muitas movimentações, e aí a peça orçamentária não é uma peça de vontade do relator, é uma peça de conjunto do coletivo dos parlamentares, do coletivo ali da discussão, né? E o que foi produto dessas forças políticas, tanto do Executivo, do Legislativo, nesse debate, entendeu-se, né, de fazer o convencimento de colocar o recurso, mas exatamente disponibilizando sem fazer. Agora, essa pressão
seria natural, né? Eu imagino que o Executivo deva ter uma estratégia ou um planejamento para poder fazer esse debate. É óbvio que a principal manifestação foi para que isso fosse contemplado as forças de segurança. Portanto, eles estavam lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, né, que são categorias que, inclusive, têm representantes, e é legítimo isso, dentro do Congresso Nacional, e esse debate foi bastante intenso. Repito, a questão não se trata de ser justo, mais justo ou menos justo, se trata de fazer o equilíbrio, né, com responsabilidade fiscal. Lembrando que no primeiro relatório, primeiro a ser apresentado, eu vi que já tínhamos dificuldade, porém, sobreveio esse debate ao convencimento. Como eu disse, a peça é uma peça que é resultado dessa produção coletiva e entendemos ali que isso deveria constar. Thaís. Deputado, a gente trouxe agora há pouco a informação que a economia já está se debruçando sobre o texto final. Ótimo. E muito possivelmente vai indicar alguns pedidos de veto. O que a gente sabe de bastidor? Que há uma avaliação preliminar de que muito possivelmente tenha tido despesas subestimadas. Quero saber se de fato há isso. E um outro ponto que tem sido analisado e criticado por especialistas, que é a qualidade do gasto, que há agora muito gasto obrigatório. Eu queria a sua avaliação sobre esses dois pontos, deputado. Thaís, respeito aí a sua avaliação, você é uma excelente jornalista e sabe fazer a apuração, mas eu vou esperar que o próprio Executivo manifeste, né? Coloque os pontos onde estão a divergência, porque nós temos aqui um trabalho. O trabalho é matemático, o trabalho é analítico, os técnicos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, debruçaram durante 15 dias, eu em conjunto com eles e outros parlamentares, para fazer esse destrinchamento do que foi o PELOA. Vamos lá. A peça do PELOA que entrou pelo Executivo teve um valor. E hoje nós estamos apresentando, inclusive, alguns reflexos positivos com aumento, mas também, por exemplo, que ninguém falou, nós apresentamos uma redução na despesa de pessoal de 10 bilhões. Então, eu não estou dizendo que foi retirado mais do que deveria dentro da despesa de pessoal. Onde houve acréscimo, isso é justo que tenha havido acréscimo, foram a atualização do salário mínimo e, obviamente, isso impacta diretamente a Previdência, que é um benefício que tem uma imensa capilaridade, tanto os benefícios previdenciários quanto os benefícios de prestação continuada, que são aqueles benefícios que são pagos para as pessoas que não atingiram a possibilidade de aposentadoria. Isso tudo tem uma característica social. Então, se você somar esses benefícios, né, os 20 bilhões dos benefícios de prestação continuada, da atualização dos benefícios previdenciários, os abonos, mais o que foi pago, né, está sendo acrescido do Auxílio Brasil, nós estamos chegando perto a 90 bilhões de reais que foram do sistema previdenciário. Então, se há alguma estimativa, eu não sei, eu respeito a sua apuração, mas não sei, que o governo demonstre. Eu estive durante o tempo todo, inclusive em reuniões com o Ministério, fazendo esse debate. Eu não me furtei em momento algum de fazer o enfrentamento dos números. Agora, eu apresentei a peça com acréscimos que eram possíveis na área de saúde, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, não fugindo da regra básica, que é essa responsabilidade fiscal e o teto de gasto. Demonstra, então, onde está o equívoco e vamos para o debate. Deputado, enquanto eu checo se é possível convidar a Bárbara Baião, que está no Congresso, tecnicamente eu digo, né, para ficar conosco aqui para fazer uma pergunta ao senhor, eu acho que é premente também tocar num assunto que causa muito alarido na sociedade. Na verdade, são dois, mas tem todos a mesma veia. O senhor já está sorrindo, já sabe do que se trata. É o fundão e as emendas, né? Esse é o assunto que causa mais polêmica. Vamos falar primeiro do fundo eleitoral, que o fundo eleitoral que eu chamo fundo democrático, porque nós tínhamos até algum tempo atrás as eleições patrocinadas pela sociedade civil, ou seja, pelas empresas, era o fundo, era participação privada, e esse sistema acabou sendo comprometido por uma série de desvios. Não pode dizer que no financiamento público também não possa haver desvios, mas havia o comprometimento do parlamentar, havia o comprometimento até mesmo de cargo do executivo, porque o financiamento público nunca vinha
com uma ação de uma forma gratuita, uma forma espontânea, sempre vinha com algum compromisso. E isso fixava muito, ou demandava muito, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Isso é extremamente temerário. Optou-se, então, pelo financiamento público e precisava se definir um valor. Então, o valor que foi definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de percentuais do TSE. Deputado. O que nós temos que... Oi, desculpa. Não, o senhor está corretíssimo. Eu acho que o apontamento inicial que o senhor fez, ele é necessário. Mas eu vou colocar aqui a questão, porque eu só soltei o assunto e acabei não fazendo a pergunta. Sim, a sociedade decidiu e o Congresso fez essa mudança, que não era mais o caso de se ter financiamento privado. O Judiciário também se imiscuiu nesse assunto, enfim. E é preciso que haja, então, dinheiro público, sim, para bancar a democracia. A democracia tem um custo, essa foi a escolha, perfeito. Mas a grande questão que se coloca em relação ao fundo é o valor. E o valor, deputado, no momento de penúria, né? O fosso da pobreza cresceu muito, cortes na educação, o senhor inclusive conseguiu reverter, minimizar um pedaço dos cortes que o governo estava sugerindo. Penúria na saúde, pressão na saúde por conta da Covid e outras doenças. Nesse cenário, quase 5 bilhões é razoável, deputado? Olha, você faz a análise que é perfeita e é a pergunta que toda a população faz. Por que o fundo eleitoral é com esse valor? Porque ele é vinculado, ele foi feita uma vinculação ao custo do tribunal eleitoral, da justiça eleitoral. Alguém sabe o custo da justiça eleitoral por ano? Então, foi a média, o custo da justiça eleitoral por ano é 10 bilhões de reais. Então, se o fundo é um fundo que tem expresso um valor alto, porque provavelmente a justiça eleitoral também está superestimada. Ou nós devemos questionar isso também, essa questão. Se, para financiar uma campanha durante o período do processo democrático, ao longo de 4 anos, necessita de 1, 2, ou 3 ou 4 bilhões, será que é necessário 10 bilhões de reais para manter uma justiça eleitoral que faz o que é importante, que faz eleições, mas isso justifica? Eu acho que eu acho perfeito. Quanto mais luzes nós tivermos sobre o orçamento, melhor a sociedade conhecer toda a realidade. Não dá para olhar só com um olhar restrito a uma questão. Nós temos que olhar como um todo, o conjunto. Por que desses valores? Os motivos. Eu não estou aqui me desviando do tema. Eu acho que o recurso foi alto, foi extremamente... O relator e a minha manifestação não é um ato de vontade, é um ato de discussão coletiva. Você convencer ou ser convencido. Eu considero que o valor pode ter sido extremamente alto no momento, como todos nós, como qualquer cidadão avalia. Mas quando ele indexa, ou quando ele se associa, fixa pelo valor do Tribunal, da Justiça Eleitoral, nós temos que passar a questionar não só o fundo eleitoral, mas também o custo de uma justiça como essa, não que ela não seja necessária, mas se não está também superestimado. Aqui vai uma análise profunda, que eu digo, nós não podemos olhar apenas com um olhar para essa questão, nós temos que olhar como um todo. Os valores, eu acho que houve uma evolução bastante positiva, e quem acompanha o Congresso Nacional sabe, que desse orçamento especificamente, eu não sou melhor do que ninguém, mas é perceptível, porque nós não escondemos, não teve nenhuma reunião que foi secreta, foi disfarçada, entre os líderes partidários, entre o conjunto dos partidos. Isso é importante e vamos avaliar isso ao longo do ano que vem. Repito, quanto mais clara tiver, quanto mais pessoas estiverem acompanhando, não só especialistas, o orçamento público, melhor, mais transparência e eficiência nós teremos nas contas. Então, o fundão preocupa, realmente sai fora da curva do que seria o princípio razoável, mas nós temos que entender de onde saiu isso e por que tem esse valor. Deputado, o que a gente vê é que o fundão é somado ao montante das emendas de relator, os 16,5 bilhões, eles, de certa forma, dão argumento ao fato de que, se você olhar para o orçamento inteiro, na prática, os políticos estão controlando esse orçamento. O senhor fez uma análise agora sobre o fundo eleitoral. Como a gente explica, justifica
esse montante para as emendas de relator, deputado? Eu justifico de forma muito clara. Até então, as emendas de relator existem há mais de 20 anos, sempre foram feitas de forma para corrigir, para correção, para distorções, para erros, omissões, e tinham um valor variável de 3 bi, de 4 bi, de 5 bi, a cada ano, dependendo da circunstância. Então, conceitualmente, e por que ela é RP9? Ela é RP9 que tem o resultado primário 1, RP1, RP2, RP3, RP4, até chegar no RP9. Todas, desde RP1 até o RP9, são despesas. Cada uma com valor. A RP1, 360 bilhões, RP2 tem um valor. Todas elas merecem a fiscalização, merecem a transparência e a clareza da RP9. Veja, por que nós não debatemos as outras resultados primários? Porque essa é exclusiva do relator? Não, repito, o relator geral pode muito, mas não pode tudo. O relator geral, ele é resultado de um colegiado, de um coletivo. Então, por mais que eu tenha vontade, não sou eu que decido. E eu entendo o seguinte, se esse recurso não for debatido, ou se a sugestão ser debatido dentro do parlamento, ele vai ser pelo executivo. Aí sim vai ser um instrumento de pressão. Aí sim que ele vai ser um instrumento de compra de prerrogativas dentro do Congresso Nacional. Quando nós estamos ali, eu repito, eu vou falar a partir de hoje, a partir de 2022, nós vamos criar mecanismos exatamente para poder abrir, para poder deixar mais claro, mais transparente, como esses recursos, aonde chegarão, como chegarão. Porque desde o nascimento deles até a aplicação, ele é acompanhado por todos os órgãos de controle, qualquer órgão de controle. A ação política, num momento como esse, ela é fundamental, ela tem que conviver. E aí, Thaís, esqueci o nome Daniela, da nossa... deputado. Daniela, desculpa, Daniela. Sem problema. E aí, Thaís e Daniela. Veja, por que agora eu tenho certeza que nós teremos um momento diferente na apreciação desses valores? Até porque uma matéria foi judicializada, foi para o Supremo Tribunal Federal, eu acompanhei integralmente todos os votos, todas as manifestações dos ministros e aprendi ali uma boa lição que vamos levar para o parlamento para fazer esse debate. Veja que ela não pôde ser negada, ela teve um momento de suspensão, depois dos esclarecimentos feitos, ela permaneceu. Isso se justifica pelo equilíbrio de forças dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, está dentro da normalidade. O que nós não podemos é nos desviar. Aquele parlamentar que se envolver na execução, chegar lá e tentar na ponta, pegar a sua emenda, negociar a sua emenda e aí obtiver algum recurso ilícito, esse tem que ser repreendido, tem que ser avaliado, julgado da forma que for. Agora, não podemos condenar todo o processo, senão exatamente você estaria só mais uma vez criminalizando a política. Eu acho que foi um enorme aprendizado essa matéria ter sido objeto no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos muitas manifestações, luzes, e temos aí, mais uma vez, nesse ano, um acompanhamento, acho que, segundo os consultores lá da Câmara e do Senado, que nunca tinham visto uma luz tão forte, tão clara, um acompanhamento da imprensa, que eu acho que é fantástico, como viu esse ano. Por quê? Perfeito. Porque chamaram a atenção emenda de relator e o fundo eleitoral. Tudo bem, são duas coisas, são dois fatores que nós vamos conviver com eles. Mas quanto mais pessoas estiverem acompanhando, melhor, porque, obviamente, evitam os desvios. Deputado Hugo Leal falou aqui conosco no CNN 360, ele foi o relator geral da peça orçamentária, do orçamento do ano que vem, orçamento que deixou já aí algumas manifestações, algumas arestas. Ele veio aqui explicando primeiro os alertas que já havia feito sobre reajustes pontuais e justificando aí o valor do fundo, apresentando a visão do parlamento sobre as emendas neste ano que vem, vão passar dos 20 bilhões. Deputado, muitíssimo obrigada pela conversa franca, portas abertas, até a próxima. Muito obrigado.